Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos no terceiro trimestre de 2023. Agora aqui a lição de número 2, 9 de julho de 2023. Então o assunto da lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, ou seja, aquilo que de alguma forma desvirtua aí a sã doutrina que fala sobre o pecado. É mais ou menos isso aqui, né? Então, texto áureo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. É isso aí, né? Então veja, nós estamos aí estudando esse trimestre, falando exatamente sobre pecado, né? A Igreja de Cristo e o império do mal, império. Então você vê que Jesus mesmo ele falou que na terra é dois senhores, né? Então tem um império do mal. Quando o diabo tentou Jesus aqui na terra, ele ofereceu os reinos da terra. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser, disse ele. Disse para Jesus. Então veja que ele tem um império mesmo. Na terra, agora céu, pode esquecer. Quem ficar do lado dele foi enganado por ele. Como vencer neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Aqui, a maneira de como vencer. O que nós fazemos para vencer esse espírito do mal, esse espírito que promove o mal, né? Então, já passo aqui para Maris Neide. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a palavra de Deus, a lição de número 2 deste novo trimestre. Já vamos para a leitura bíblica em classe. Ela está situada em Romanos capítulo 3, dos versículos 9 ao 20. Versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. O versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O versículo 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. O versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. O versículo 14. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. O versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. No versículo 16, em seus caminhos há destruição e miséria. Versículo 17, e não conheceram o caminho da paz. O versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Versículo 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O versículo 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Essa era a condição de todos nós antes de conhecermos a Cristo. Exatamente. É aquela coisa. E continua sendo no sentido de você não vigiar.
Ou seja, sabe aquela coisa que você está andando sempre na beirinha do abismo? É por isso que Jesus disse, tem que vencer aquele que não vencer até o fim. Então é uma luta, a carne puxando para o abismo e você, o Espírito, querendo manter você no caminho. E é como que seja assim, nós não sabemos para onde andar. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou enganando ninguém, o caminho é esse aqui mesmo. Então a doutrina que eu ensinei, essa é a verdade, não vá atrás de outra coisa que está errada. Então não tem outra maneira de se salvar se não for pelas palavras, a orientação do Senhor, que é a doutrina, né? Então veja aqui que ele está... Por isso que ele usa essa expressão de caminho, porque não é somente um dia, mas é todos os dias da vida da gente ali, né? A jornada. Então a gente corre esse risco todos os dias, entendeu? Ainda que já tenha a garantia, tá vendo o caminho, você tem certeza para onde está andando, sabe que a vida está lá na frente, mas você está num risco constante de você se desviar desse caminho. Então isso aí que entenda o que eu quero dizer. Eu sempre, quando eu prego assim, eu prego sobre isso mesmo, pecado, entenda que ele está vivo em você ali, apesar de ficar meio amortecido pelo etíodo de Jesus, que é as palavras do Senhor. Mas ele está ali. Se você vacilar um pouco e não buscar no Senhor, ele aviva, ou seja, ele se levanta, ele frutifica, começa a dar fruto, ele começa a te jogar para a morte. Então é uma coisa que você tem que estar sempre atento. E quem não tem Jesus, não sabe nem o que é isso que eu estou falando, tem que procurar saber, tem que correr atrás. É o que nós falamos aqui nesse programa sempre, que a gente não está falando para a igreja de Cristo, somente é para quem quiser, né? Mas principalmente para aquele que não conhece, porque tem muita gente aí que ele não sabe o que é pecado. Deus, ele é bonzinho, mas não é uma questão dele ser bonzinho, ele é bom mesmo, por isso que ele avisa. Ele está dizendo, escuta as minhas palavras, porque senão tu vai permanecer nas trevas. Você vai permanecer morto. Você vai permanecer nesse pecado que te matou. Matou o Adão lá e mata nós todos. É por isso que o homem morre, a carne do homem, porque o Adão nasceu para morrer. Mas quando ele pecou, ele morreu. Ou seja, até eu digo, às vezes, nas pregações, quando Adão pecou, aí começou o ponteiro do relógio. 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 1 hora, um dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Começou a contar a vida dele, porque não tinha relógio, não tinha calendário, não tinha contagem, não. Ele se tornou mortal a partir do pecado. Exatamente, ele era eterno, não existia calendário. E transferiu essa bela herança para nós. Viveu 830 anos, mas morreu, né? Então, agora a gente veio dele com esse pecado separado de Deus, que precisa buscar a vida em Deus para quando nós morrer, passar da morte para a vida. Então tem essa coisa aí que as pessoas não entendem. Ele acha que, não, sou bonzinho, para quê? Eu buscar, eu não estou fazendo nada de errado. Mas tu já vem com o pecado, rapaz. Tu precisa sair disso aí, só Jesus para pagar a tua conta. Já veio devedor. Sabe aquela coisa, é como que você nasceu no meio de um rio. É só uma comparação aqui. Você nasceu no meio do rio, ou tu nada, ou tu morre. Tu tem que se virar. Quer dizer, eu tenho que me tornar um nadador para escapar. Sim, senhor, te vira, meu. Senão tu morre afogado, né? É assim, meu? É como que seja assim. Então nasceu já nas trevas. E tem que sair das trevas para a luz. Ou seja, nasceu já morto. Eternamente. Pra Deus. É eterno, né? Então aí tem que sair para a vida, tem que caçar jeito. Enquanto você é inocente nisso, todos nós acreditamos que morrendo se salva. Porque você não cometeu o pecado, nasceu no pecado, não tem culpa disso. Quer dizer, a gente acredita que uma criancinha, ele se salva. Sempre a crença é essa aí, que se salva. Mas
mas você não quer morrer logo pequeno. Então você vai crescendo e você vai adquirindo uma responsabilidade, você vai tendo um dever de conhecer o Senhor e obedecer sua palavra. Então aí você vai se aproximando de Deus, é exatamente isso, de conhecer o Senhor, né? Aqui tem um versículo aqui que eu quero ler aqui, é Isaías 64, Isaías 64, o versículo 6, que diz assim: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E todos nós caímos como uma folha, como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatou. É assim. Então o homem pensa que não faço nada de errado. Essa que é a doutrina deturpada, né? Exatamente. Que é essa aí, que você dizer que Deus, ele diz isso para tu, não, tu é bonzinho, fica tranquilo. Se não buscar em mim, não se salva. As pessoas não sabem nem o que é buscar em Deus. Tem muita gente que fica empurrando para a barriga, e aí o mundo vai lubriando ele, tapeando, e vai passando a vida, e ele perdido nisso aí, achando, não sou justo, direito, eu não vejo nada de errado em mim. Não, se você julgar a si mesmo, Paulo diz aos Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32 ali, 31, 32, se nós julgar nós mesmos, nós não somos julgados, eu sou bonzinho, não tem nada de errado em mim não. Agora quando eu vou para a Bíblia, eu tô errado, não é assim não. Quer dizer, aí se eu sendo julgado, eu sou repreendido pelo Senhor para não ser condenado com os outros pecadores. Então veja aí, bem, vamos aí para os objetivos. Os objetivos da lição são 3. O primeiro, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo objetivo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Terceiro objetivo, mostrar as consequências da normalização do pecado. Pois é. Normalização. Expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. É a natureza que vem, a natureza adâmica. Que já veio, né? Um pecado adâmico. Que você já vem com ele. E só sai se Cristo tirar. Ou seja, for remido pelo remidor, que é Jesus, que lá na cruz do Calvário ele entregou a vida dele para colher a nossa, para pagar nossas contas, é isso aí. Não tem outra maneira. E as pessoas às vezes não entendem isso aí. Aí você vai ver que nenhuma carne se gloreia, né? Como diz aqui, né? Por isso, aqui o texto áureo, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então, não é uma obra humana que vai justificar isso aí. É justificada pelo sangue de Jesus. Toda a lei de Moisés, todo o Velho Testamento apontava para Jesus que ia nos dar, abrir essa porta de salvação. Aí ele diz aqui, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então você vê que é pela lei que nós conhecemos o que é pecado e o que não é. Pela doutrina de Cristo ele diz, faz assim, não faz desse jeito, faz assim. Então para mim cultuar a Deus, eu não posso cultuar do jeito que eu penso, né? Eu tenho que cultuar do jeito que Deus diz que é para cultuar. Não é uma questão de exigência de Deus para que ele seja mais Deus. Porque às vezes as pessoas pensam isso. Quer dizer que Deus é soberbo assim, altivo, humilha as pessoas, tem que se jogar aos pés dele. Não. Você que precisa fazer assim para que obtenha a vida tua que está nele, porque ele é a fonte da vida. A gente tem que entender por esse lado, porque se for entender que é Deus, tem gente que pensa, eu já vi gente falando sobre isso. Deus sempre expõe a necessidade que o homem tem, né, de buscá-lo.
Mas ele não obriga. Não, é o livre-arbítrio. É por isso que Adão pecou. Porque ele foi feito eterno, mas ele tinha o livre-arbítrio. Assim como Satanás foi criado, um querubim, ungido, mas ele tinha o livre-arbítrio. Não é que tinha. Ele agora não tem mesmo, porque ele se jogou fora, ele saiu fora de Deus. Mas os anjos lá no céu, ele tem o livre-arbítrio, como nós temos também. É tanto que a terça parte dos anjos acompanhou Lucifer. Quer dizer, e se eu acompanhar hoje, se os anjos foram condenados, a Bíblia diz que espera as trevas eternas para eles, está guardada as trevas eternas, que é a prisão eterna, o lago de fogo, por o diabo e seus anjos, foi criado para isso, o lago de fogo. Então, e eu, se eu seguir eles, se os anjos que seguiram, uns estão presos, e outros foram soltos na mata, nos ares, nas águas, na terra toda, então. E eu, se eu obedecer Satanás, se eu não procurar sair dessa condenação que ele ganhou a humanidade com Adão lá. Então Paulo fala do primeiro Adão, segundo Adão, primeiro Adão terreno, carnal, né? E o segundo Adão, que é Jesus, que é do céu. Então, o primeiro Adão, carnal, o segundo Adão, espiritual. E não é primeiro o espiritual se não for primeiro o carnal. Paulo explica essa situação. Né? E assim como há corpo terreno, há corpo celestial. Então, a gente vai entendendo essa coisa e não é para entender, o certo é crer. Crer. Você crendo, você vai entendendo. É. Então, eu sempre digo que às vezes, você colhe melancia ou milho, porque você acreditou lá atrás. Lá 3 meses, 4 meses atrás, eu acreditei que eu ia colher milho. Aí eu fui começar a trabalhar o terreno, plantar, tudo. Se eu não acreditasse, eu nunca colhi uma espiga de milho. Não, eu não plantei, eu não acreditei. Então o reino do céu você vai acreditando e vai colhendo. Você vai penetrando, entrando nesse reino. Aí vai sendo esclarecido. E difícil dizer para as pessoas como é isso, porque ninguém vai entender, né? Aqui para nós essa lição mesmo é muito difícil de explicar isso aqui para você e você compreender. Mas não é para você compreender, é para você acreditar. Eu acredito, esse pessoal estão falando, eu acredito. Aí você já começa a clarear. Agora eu já entendi esse negocinho. Aí vai aos pouquinhos. Rapaz, nasceu um pezinho de milho, rapaz, que eu plantei desse tamanho. Rapaz, será que vai dar espiga? Eu acredito que vai. Aí ele vai crescendo, vai dar. Aí daqui a pouco tá lá as espigonas de milho. Porque eu acreditei, fui limpando um capinzinho querendo matar ele, eu tirando fora, sai fora, o grilo querendo comer, não é assim não? Aí eu vou expulsando ali o mal, porque nem tudo tem o mal. Aí vem uma semente dessa aqui, que é essa palavra aqui, aí vem a semente no ar. Rapaz, tá assistindo esses abestados aí, falando essa besteira aí na TV. Isso aí é o pulgão, é o não ouvir. Então a palavra ela precisa ser pregada para que seja desenvolvida a fé no ouvinte, porque através de ouvir a palavra você vai aos poucos compreendendo e despertando interesse de obediência, não é isso? Exatamente, essa fé que é o crer, né? É que nós devemos despertar em nós, bater em ti mesmo, dar cascudo. Acredita sem vergonha, tem que bater em você mesmo, rapaz, crê nisso aí, rapaz, tu não tá vendo que isso é verdade. Porque as pessoas, ainda que saibam que é verdade, mas não acreditam, no sentido de fazer. Sabe aquela coisa, o vizinho plantou o milho, ele acreditou. Eu sei que o vizinho vai colher o milho, mas eu não tenho coragem de plantar o meu, para me colher também. Aí o crente fica olhando, eu era assim, né? Eu olhava as pessoas indo para a igreja arrumadinha, para o crentezinho, para a Bíblia, eu digo, tá certinho. Mas eu não ia. Aí chora Rita.
na cachaça. Mas, rapaz, não faz isso não, vai também não dá certo. Tá. Você não tem um entendimento que você é necessário para você. Uma necessidade em caso de vida ou morte. Você não entende assim. Você acha bonito, pai, tá certo. Estão indo bem, mas você não entende que ele está indo para a vida e você está na morte. Você não entende dessa coisa. Se entendesse, corria atrás dele, me ajuda, me mostra o caminho. Que a parte espiritual é a nossa parte invisível, é essa parte mais difícil das pessoas, porque o ser humano ele é atraído pelo que ele vê, pelo que ele apalpa, pelo que ele sente, né? Sente o cheiro do ambiente, sente o perfume. Então, na vida espiritual é fé, é crer naquilo que nós não vemos. É isso que eu tô. E aí, para desenvolver essas características espirituais, aí é só através do contato da palavra, ouvindo e pedindo para o Espírito Santo revelar, porque o Espírito Santo tem muito interesse em trazer essa convicção ao nosso coração. Basta que a gente desperte esse interesse. É porque é a palavra que cria as coisas. Que cria, não, que realiza, né? Então, foi criado todas as coisas pela palavra de Deus. Então, na tua vida, ele faz tua vida pela palavra. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz o apóstolo Paulo. O que é isso? A nossa vida está escondida na palavra de Deus, que Jesus é a palavra. Entenda aí aquela questão, vamos falar do milho de novo, né? É que você não apalpa o milho. Ainda não. Mas eu estou com a terra aqui para me plantar. Daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou apalpar o milho. Eu vou comer ele assado ou cozido, ou fazer uma pamonha, né? Porque eu estou acreditando que eu vou apalpar. O que é isso? Eu estou aplicando hoje no reino do céu, eu vou colher depois. Com certeza. É como que você esteja vendo. Então Jesus, ele disse isso para Nicodemo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então eu vejo o milho sem estar materializado ainda. Eu já vejo. Então o reino do céu é isso aí. Eu vejo o reino do céu sem estar vendo nada. Só pela fé. Aí eu começo a andar nesse caminho. Quanto mais eu acredito nisso, eu vou para frente nesse caminhada, mais eu vejo. Né? Mas eu enxergo. Aí você vê ali Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quando o escritor diz: seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é isso aí, você seguir a paz, que é o príncipe da paz, com todos que estão seguindo. E santificação, se aproximando dele, que é santo, puro. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu sou santo e mais eu enxergo ele. Né? Então é um negócio assim. Nós estamos falando aqui desse conhecimento do pecado, né? Você conhecer, você saber o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Aí, através da Bíblia, eu conheço o pecado. Ah, é assim, é? É, rapaz. Aí o Espírito Santo me convence que aquilo é realidade. Não é assim? É isso que é, porque quando Jesus diz que o Espírito vai convencer o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz, não faz isso aqui errado, tem aqui o símbolo aqui de uma... Não sei nem como é que chama isso aqui. Eu sei que é um alvo. E tem aqui as setazinhas, né? Aí o que é pecado, né? É errar o alvo. Você errou, não acertou. Aí tem outra, em grego já fala, errar sair do que é certo. É mais ou menos aí. Errar o alvo, né? Então entenda aí. Ou então acertar o alvo errado. Porque eu posso acertar o alvo errado, porque eu posso estar numa crença que está me afastando de Deus e não propriamente me levando para Deus. Então, exatamente por conta dessas doutrinas errôneas, né? Busca um Deus que não é o Deus verdadeiro. Exatamente. Você acredita, faz. Aí que está a obra errada, a obra vã.
da obra da carne. Você está fazendo. Porque você trabalha, né, a questão da construção da casa na areia. Na areia. É que você construiu. E muitas vezes, vamos aqui fazer só uma analogia, e você se colocar na história. Você está vendo as duas casas, né? Muitas vezes, com certeza até, é mais atraente a que está na areia. Porque não teve investimento terreno, base. É uma coisa mais aparente e é mais atraente. Para você é mais... Ela tem mais... Superficial, ela tá... Ela é mais terrena, visual, um visual melhor. Porque quando você vai para a palavra de Deus, ele não traz essa aparência. O evangelho ele é como uma raiz na terra seca, que não tem parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhum desejo vimos. É exatamente para que isso? Não tem necessidade disso. Isso é um exagero, isso aí é... E não é. Quanto mais você tem zelo por isso aqui, mais você é simples, se torna simples, mais você vê. Quanto mais você tem humildade, simplicidade, buscando no Senhor, você vai ver Jesus em aparência. Se o próprio Isaías disse que não. Nem as palavras deles eram assim tão atraentes, agradáveis, porque Jesus não trabalhava com mídia, ele não fazia propaganda, simplesmente ele declarava. Exatamente, é todo acerca do compromisso, porque evangelho, a pessoa de Jesus é relacionamento, né? Então, quando Jesus chamou os seus discípulos, a proposta dele era de que seus discípulos se tornassem como eles, só que Jesus era muito perseguido. Certeza. E Jesus falou que os seus seguidores também. Porque o que cada seguidor de Jesus porta é a verdade. Então, principalmente, em todas as épocas, mas principalmente na nossa época, a verdade está se tornando insuportável, porque tem muitas pessoas enganando e é muito mais fácil você participar de um discurso. Pois é. Bem elaborado, bem fantasiado, do que a verdade. A verdade é uma oratória boa, né? Assim, para convencer humanamente falando, mas espiritualmente falando, não produziu nada. Porque, na verdade, quando eu quero produzir, eu vou produzir, homem, o que sai de mim, o que eu tenho para dar, humanamente falando, o ramalho carnal, produz coisas de homem. Então, homem gera homem. Deus gera Deus. Quer dizer, se eu vou com a intenção de ensinar alguma coisa de mim mesmo, eu não vou produzir nada senão terreno, carnal e humano. Agora, quando eu permito o Espírito me usar, como Jesus disse, o Espírito de Deus é sobre mim para evangelizar os pobres. Pobre é aquele que se humilha e quer receber, né? No sentido pobre porque não tinha dinheiro. Então, o Espírito de Deus, se estiver sobre mim, é o caso nosso aqui. Eu não me vejo aqui com interesse de você me conhecer. Pra quê? Eu sou o quê? Eu sou nada. Quando o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, quem é Paulo? E quem é Apolo? Ele faz a pergunta, o que é, rapaz? Ministro, do qual recebeu e do qual vocês creram. Quer dizer, e eu? Não, então não existe esse interesse. Quando não existe isso aqui, então o Espírito de Deus, ele faz crescer. Porque é dele, é com ele. Aí é problema. E você com o Espírito de Deus aí, com Deus, com Jesus aí. Não tem nada a ver com isso. Eu não estou produzindo nada, não quero aplauso nenhum, não estou ganhando nada aqui nesse sentido aí. Apenas fazendo o ID que o Senhor mandou fazer. Só isso aí. Então, esse é o propósito do Evangelho genuíno, né? Que afronta quem quer ganhar dinheiro. Você vê que Judas Iscariote ficava... Eu creio que a Bíblia diz que ele era avarento, ladrão. Então, eu creio que ele ficava revoltado com Jesus de não cobrar
Por aquela ele era até um tesoureiro, né? Poxa, era para vir mais uma granazinha para a bolsa. Quando ressuscitava um morto daquele ali, pessoa morta, Jesus ressuscitava, acredito que ele, rapaz, ficava doido para cobrar levar tudo que da família, que a família dá mesmo, né? Mas Jesus, não, se alguém vinha querer agradar, não, isso aí não é para, não estou cobrando nada não, quer dizer, isso aí afronta os avarentos, os que faz propaganda, os que querem ganhar dinheiro e fama. Jesus fala que a porta é estreita. Sempre afrontou, por isso que está aqui, ó. Aí vão sempre te perseguir. Mateus. Afronta quem vive no pecado. Porque existe o lado do mal que usa as pessoas e o inimigo usa essas pessoas que se ira com as nossas palavras. Porque traz a luz, aquela, né? O erro traz mostra o pecado, coloca luz no pecado e aí o cabo fica revoltado. Você está dizendo que eu estou errado? Não, estou falando, Jesus está dizendo, não estou dizendo nada. Eu mesmo como homem, não. Nós temos que trazer isso bem claro assim, né? Mostrar as consequências da normalização do pecado, né? Aí nós temos que mostrar essa normalização que está errado, não pode tornar o pecado normal. Não é normal. É inormal. É normal, pode ser normal. Pode ser que o homem, no seu entendimento, ache isso, mas Deus não. Deus nunca vai considerar, até porque para resgatar o homem do pecado custou o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Exatamente. Se fosse normal e não tivesse julgamento nenhum, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário, ele não tinha vindo aqui a essa terra, né? E vai ser considerado sempre o efeito do sacrifício de Cristo. E você tem que correr atrás disso. Se nós ignorarmos isso, perderemos uma grande e única oportunidade de passarmos a eternidade com Deus, porque a vinda de Cristo, a encarnação, nós até estudamos em lições passadas, ele foi gerado no ventre de Maria, ele se fez homem e habitou entre os homens com um principal e único propósito: garantir a vida eterna, garantir esse acesso do ser humano a uma reconciliação com Deus, sendo que no Éden nós perdemos, através da desobediência de Adão, nós perdemos essa ligação, essa comunhão com Deus. E Jesus vem para restaurar essa comunhão. E eu preciso aceitar, eu preciso valorizar esse presente de Deus que foi Jesus, se colocar no meu lugar. Eu não teria, nós vamos estudar durante essa lição que o homem pecador não tem nenhuma capacidade de trazer essa reconciliação entre si e Deus, mas Deus nos trouxe esse facilitador, esse ajudador. Aí tem que ter essa comunhão, nós ter essa comunhão com Cristo, que a comunhão é concordar, né? Buscar viver esse relacionamento pleno para termos a vida eterna, porque o nosso espírito é eterno. O que queira ou o que não queira. Nós vamos para a introdução, então. Na introdução. É bem importante aqui, quando está já bem no início, a queda no Éden, a queda. Quando vem essa palavra com a letra maiúscula, é exatamente a questão universal. Né? Você pode ver uma queda de uma criança, letra minúscula, mas essa maiúscula aqui, na Bíblia, representa o afastamento, uma queda radical mesmo, que
a intervenção humana jamais poderia recuperar isso aqui, que é o que a gente está estudando nesta lição sobre uma das doutrinas que são duas as doutrinas, o foco principal das Escrituras, que é a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Porque se fôssemos estudar só sobre a doutrina do pecado, a gente ficaria muito triste, sem saber o que fazer. Poxa, eu vou descobrir a doença, a enfermidade, mas não tem a cura. Quando a gente estuda sobre o pecado, a gente já tem aqui nas Escrituras a cura para isso, que é o sangue de Jesus, que é a salvação em Deus, através do seu Filho. Então, são as doutrinas principais da Bíblia, porque quando fala no pecado, já tem aí em vista o plano da salvação. Então, é por isso que João 3,16, Jesus é declarado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente porque o homem pecou, mas Deus teve o recurso suficiente para trazer essa reconciliação. Essa porta. Abriu essa porta de oportunidades, mas ele não nos obriga a entrar por ela. Não. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A partir da hora que nós abrimos a porta do nosso coração e aceitamos, o Espírito entra e faz morada. Enquanto nós não aceitamos, não verbalizamos, não decidimos, porque essa é uma decisão nossa, todas essas bênçãos estão externas. E a partir da nossa aceitação, essas bênçãos se internalizam e criam vida em nós. Isso é maravilhoso. O plano da salvação é o plano mais rico de Deus para a humanidade. Não podemos desperdiçar esta oportunidade linda de vivermos uma comunhão com Deus. Então está aqui na introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado. Em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Essa é a introdução. Tá, eu vou ler esses 2 versículos aqui, que é muito importante. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5 e 6, né? Até aqui na minha é um pouco diferente. Mas é isso aqui mesmo. Diz assim, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, porque abundantemente lhe derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então veja, não é obra, não pelas obras que houvéssemos feito, mas pela regeneração, pela renovação, a lavagem que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, né? Aí aqui a palavra-chave, pecado, né? Nós estamos falando sobre pecado, você entendeu o que é pecado.
errar o alvo, você não acerta se não tiver a direção, né? Se não tiver o Espírito Santo para fazer essa pontaria para você, né? Então, por isso que Jesus diz do caminho, você erra o caminho se você não tiver a orientação de Jesus, né? E assim, se você fizer do teu jeito, você fica na mão de homem ou do diabo. E estando na mão de homem, você está perdido. Porque os homens estão perdidos e você também, né? Aí tem essas duas referências aqui, muito propícia para essa introdução, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Exatamente. Então, aqui não tinha condição mais do homem ser Exatamente. ou voltar. Paulo ele diz aos romanos, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sobre o pecado. Vendido, quem vendeu? Adão vendeu nós. Voltar como? Aí Jesus comprou. Agora entenda, tanto esse vendido como comprou, lá depende de você. Eu estou vendido, mas eu posso ser comprado. Aí Jesus disse, aquela questão, que o diabo não pode tirar dele. Ele disse, ninguém tira de mim, mas eu de mim a dor. Por quê? Porque tu desobedece a Deus, não é que você, que Jesus te largou, ou te vendeu. Não, mas você que se afasta dele, ele fica só na permissão de Deus, mas não fica na vontade, né? Aí ele disse, mas eu tenho o poder de tomar de volta. Exatamente, se você se arrepender, ele toma de volta. E não tem poder que segure você. Porque o diabo não tem poder contra Deus, né? Então vamos aí ao primeiro tópico. Primeiro tópico, ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro vem a definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico, chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. E o seu correspondente grego, amartia, que possui conotação de erro moral. 2 Pedro capítulo 2, versículo 13 e 14. Assim a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 4. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. E por se omitir em fazer o bem. Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento, conforme João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Pois é, tantas referências aqui, a gente não pode ler tudo, porque não tem tempo aqui. Mas aí esse Gênesis, né? É muito importante essa... Capítulo 4, versículo 7, que fala de Caim, né? Uhum. Quando Deus disse para ele, se tu fizer o bem, não te será aceito. Mas se tu fizer o mal, o pecado está diante de ti, o teu desejo é para ele, mas você tem domínio sobre ele. Então, pode dominar. Não, se tu buscar em mim, se tu acreditar em mim, aceitar a minha orientação. Exato. Então, você se desvia desse pecado, você domina esse pecado. Você deseja pecar, mas não vai pecar porque eu te dou um poder. Tu buscando em mim, acreditando em mim, eu te dou um poder para tu vencer isso aí. E olha que ele estava dizendo. Eles estavam na mesma condição que nós, porque eles já vieram da natureza pecaminosa, depois de Adão pecar e Eva, que eles já vieram depois. Então. O irmão dele cultuou a Deus de forma correta, ele de forma incorreta.
Deus não recebeu, ele se irou. Não, por que tu não faz como o teu irmão? É como ele estivesse dizendo isso. Se tu fizer o bem, tu será aceito. Ou seja, o teu irmão fez o bem, eu aceitei. O bem, o que é o bem feito, da maneira que é para ser. Ele sabia como era. Se não soubesse, Deus não tinha dito. E ele se irou contra Deus. E ali, quando Deus disse isso no versículo 7 aqui, depois disso, o próximo versículo já dizendo que ele matou o irmão dele. Aí Deus foi falar, ele veio e foi... Eu sou o guardador do meu irmão, por acaso eu sou o vigia dele? Deus já Quer dizer, é um negócio revoltante, fica revoltado. Deus é o culpado dele ser pecador. Deus, na realidade, já estava expondo a condição da humanidade a partir dali. 2 caminhos, o poder de escolha. Sabe aquela coisa dos pecadores, do homem? A pessoa que vive no mundo do crime, ele tem raiva de polícia. Tem raiva da polícia, do delegado, do juiz, porque ele é errado. Aí o juiz, rapaz, tu não pode errar, rapaz, tu fazendo assim eu vou te prender. Aí ele fica com raiva do juiz. Se é dele se arrumar para não fazer isso, o juiz ser a favor dele, o apóstolo Paulo fala isso. Faz o bem e tu será louvado por eles, quando ele fala dos magistrados. Porque que existe ele fala em Romanos isso aí. As autoridades. Aí tu é para te castigar. Mas se tu fizer o bem, tu recebe elogio deles, das autoridades. Porque tu é direito. Agora no Brasil tá meio torto o negócio, né? Os direitos estão pegando pau na venda, mas vai mudar isso aí. Não pode ser assim. Nem existe isso. Basta a gente segurar um pouquinho essas lapadas aí que vai mudar. Mas é assim. Então entenda que a Bíblia já diz que fez o mal, recebe o mal, né? Recebe ou seja, a condenação da parte. E a escolha, Deus deixa o homem livre para escolher o certo e o errado, o bem e o mal. Segundo subtópico, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. E dotado de livre-arbítrio, Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade, Gênesis capítulo 3, versículos de 9 ao 19. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, Romanos capítulo 5 e versículo 12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado, Salmos 51, versículo 5. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Romanos capítulo 7, versículos 14 ao 24. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Romanos capítulo 3, versículo 23 e Romanos 6, versículo 23. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pois é. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23 está aqui, né? Se for falar esses versículos, tudo aqui é muita coisa, mas tudo referência que é bom você acompanhar e ver o que é pecado. Romanos 5, 12, vai dizendo aqui, né? Então isso é importante, você entender o que é pecado. Eu sou pecador e como eu me livro disso, tem uma maneira correta, certa. Se for de outra forma, não vai funcionar. Não adianta fazer obras mortas, que a Bíblia diz, chama de obras mortas, de obras vãs. Sabe o que é tu trabalhar? É enxugar gelo. Pronto, é uma coisa assim. Não enxugar essa pedra de gelo, não enxuga nunca. Ela se acaba e não enxuga. Entendeu? Então é um negócio meio complicado. Vamos... Terceiro subtópico, corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 18.
Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Gênesis capítulo 6 e versículo 5, Romanos capítulo 5 e versículo 19. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. João capítulo 16 e versículo 8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Tito capítulo 3, versículo 5. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Romanos capítulo 2 e versículo 4. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Romanos capítulo 6, versículo 23 e Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. O comentarista e também as referências bíblicas tentando explicar ao máximo o que é isso aí, a maneira que você pode fazer para escapar, né, dessa condenação do pecado, né? Então, porque se torna difícil mesmo, não é fácil não. Você vê que Jesus, ele dizia, eu estou errado? Não, o pessoal dizia que não. Mas por que você não acredita no que eu falo? Quer dizer, não acredita no sentido de seguir, de fazer. É porque servir a Deus é difícil mesmo. Você tem que rejeitar aquilo que tu entende, aquilo que tu gosta de fazer, né? É tipo ouvir o pastor falando aí nas redes sociais que foi no médico, o médico disse, o que eu posso comer? Aí ele disse, vou colocar na boca, for gostoso, não pode cuspir, que faz mal. Então, o pecado ele é meio assim, se der muito prazer, você tem que ficar meio cabreiro. Ou carnalmente sentir prazer, você tem que olhar o que é lícito e o que não é. E Deus, ele quer que as pessoas sintam prazer. Tenha paz, tenha prazer também, né? Mas de maneira seja correta. Aí uma das coisas que derruba muito o homem, que é complicado, é a comida, né? O divertimento, folgar, comer, beber, né? Mas você vê a Eva foi a comida. Aí muitos homens de Deus foi mulher, negócio de sexo, né? Tanto a mulher quanto o homem. Mas é lícito. Deus ele quer que você coma bem, mas você faça também como deve ser feito. Trabalhar, viver do suor no teu rosto, não é da brincadeira. Aí a questão aí do sexo com a pessoa certa, direitinho, então, casar com a tua mulher direitinho, com teu marido, pronto. Aí, estabelecido já princípios. Isso. E nada de errado. Fizer fora disso aí, dá errado. Exatamente. Tem que ser homem com mulher, né? Mulher com homem, direitinho, casadinho, arrumado. Filete. Até para que a gente não chegue a prejudicar o próximo também, não é? Porque dificilmente você vai, se você for atropelar algum desses princípios, você vai se prejudicar e prejudicar alguém. E o plano de Deus é que a gente ame. Verdade. Né? Ame a Deus e ame o próximo. Exatamente. Amar o próximo como a si mesmo. Então vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouco voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Amém. Quão bondoso amigo é Cristo.
Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, as teologias modernas. Primeiro subtópico, teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, de 1968, na Colômbia, e Puebla, de 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, da natureza humana, para o pecado social, que é uma questão estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas, como Mateus 23, versículos 27 e 28 registram. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Pois é, não tem nada a ver isso aí, né? E às vezes você fazer a obra social, você tá cobrindo o pecado. É mais ou menos assim, né? Não Aí não faz sentido. Não faz sentido. Você tira esse lado espiritual. Você tem uma dívida espiritual. Pecado é uma dívida espiritual que você só busca no espírito. Você só buscar em Jesus o ouro provado no fogo. Ele diz, eu aconselho que busque em mim o ouro provado no fogo para te enriquecer. Então, essa não é nada social, não. É uma dívida humana que se resolve com o plano divino. Não se resolve com o humano, porque humano com humano
se iguala. Se torna humano. E o plano de salvação, ele vai além. O resultado humano é humano. Vai além da... É o que disse Jesus para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que é isso? O que a carne produz é carnal. E o que o espírito produz é espiritual. Aí você pode buscar no espírito também, espírito do diabo, né? O espírito do mal, os demônios, que você tem também resultados até bons, um terreno, entendeu? Que aí vai agravando o pecado, piora a situação que você está trabalhando no exército do inimigo, né? Então tem o lado de buscar o Espírito de Deus, e aí você vai fazer na obediência da palavra de Deus, na orientação do Espírito de Deus, que aí você produz a salvação. É isso aí? Se o plano de Cristo é para a vida eterna, então está além. Exatamente. De se resolver essas questões espirituais com ações sociais. É um problema espiritual que se resolve espiritualmente em Deus. O segundo subtópico, uma outra teologia que deturpa, essa doutrina bíblica, é a teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com o Gustavo Gutierrez, do Peru, e Leonardo Boff, do Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, que são as transexualidade, dissexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. 1 Coríntios 15, 19. E Filipenses capítulo 3, versículos 18 a 20. Pois é. Teologias reprováveis diante de Deus. Exatamente, que não tem nada a ver o reino do céu é espiritual, a parte espiritual do homem é uma vida, é outro mundo, é o mundo vindouro após a morte, tem nada a ver de produzir isso aqui, né? De alguma coisa aqui, como está falando aqui, vir reproduzir, vamos dizer assim, essa vida eterna. Não, então você tem que fazer no teu lado espiritual, hein? Tem nada a ver com essas políticas aqui, social, marxista, essas coisas todas, não tem nada a ver com isso aí. Então, a gente tem que fazer andar na doutrina do Senhor. Aí quando você vai para isso aí, não tem nada a ver isso aqui. É um evangelho falso, né? Que traz a coisa, humaniza a Bíblia. Humaniza. Você traz a coisa que é espiritual, você traz para o carnal. Não, você tem que sujeitar a carne ao espiritual. É diferente, né? Então, nesse caso aí, primeiro espiritual. Tem que vir da parte, a liberação, o consenso, a vontade de Deus vem pela parte espiritual. As teologias só afastam mais o homem de Deus, porque cada dia que você vai buscando nisso, o recurso de salvação, você vai se afastando muito mais ainda. Com certeza. Que é o plano do inimigo. Vai cegando. Que o ser humano se afaste de Deus. A consciência bloqueia, cauteriza. Aí fica pior. Então, isso aí são os ensinos modernos e que nós precisamos ter muito cuidado, estar muito atento, porque a doutrina bíblica ela não vai mudar. Desde o princípio, Deus estabeleceu uma cláusula, né? Isso é assim, basta uma concordância. Você só concordar para você ir cegando, você vai se afastando.
ficando reprovado, porque a salvação está na mente do homem. É o Aí você arrependimento. acordou, começa a entrar em você, esse E dessa tipo de forma, ensino. vai tirando o direito do ser humano se arrepender. E essa é uma das Claro. exigências de Deus, né? É. Terceiro subtópico, uma outra teologia moderna que deturpa as verdades bíblicas sobre o pecado. O liberalismo teológico. Após a reforma protestante de 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres, o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 3. Eu acho que é lá em Isaías 5:20 que tem uma referência muito... Pois é, faz essa troca, né? E isso é muito fácil, porque na verdade você já é isso aí, você já é o natural. Aí você traz aí o que é espiritual, você vai querer comparar os milagres, você vai querer entender isso, explicar cientificamente isso, não vai ter explicação, vai passar como mentira, como uma coisa, uma mágica. É como se seja uma farsa. E isso vai tornando a palavra de Deus é uns fascistas, tá entendendo? Então não é isso aí. As coisas de Deus, ela é um milagre inexplicável. É por isso que a palavra de Deus diz que é para crer, não é para você entender, explicar. Como é que eu vou explicar um mundo onde existem os corpos celestiais, como diz Jesus que ele ressuscitou, e entrou na sala sem abrir porta, e saiu sem abrir a porta também, e é um corpo. Como ele mesmo diz, pega em mim que eu tenho osso e carne. Espírito não tem osso e carne, como eu tenho. Quer dizer, então é um corpo. Mas ele é do outro mundo, que esse mundo não tem nada a ver com ele. Então, mas como é isso? Explica. Não tem como explicar, é para você acreditar só. Se você não crê nisso, você não tem salvação. Não tem mesmo. Né? Olha, fechando esse tópico, Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Esta é a troca de valores, mas a palavra de Deus não muda. Vamos Ao terceiro tópico. Terceiro tópico, a normalização do pecado. Primeiro subtópico, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Abacuque capítulo 1, versículo 4. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Romanos capítulo 2, versículos 21 e 22.
temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, Romanos, capítulo 1, versículo 27, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 19. Pois é, aqui o Romanos 12, 2, que foi citado aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que é você não se conformar com esse mundo, conformar o que é. Não, é isso mesmo, não vou investir tudo nisso aqui. Tudo que eu aprendo da Bíblia mesmo, seja o que for, eu trago para esse mundo. Eu só considero a coisa terrena, eu não considero que existe outro mundo vindouro, que existe uma vida eterna, espiritual. É isso aí. Aí você nunca vai experimentar a vontade de Deus, que é te levar para esse mundo eterno, né, para morar com Ele. Então, que essa que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é essa aí. Aí eu não me conformo com isso aqui, mas eu estou inconformado e eu vou investir no mundo vindouro. É isso aí, no mundo espiritual, né? Segundo subtópico, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos capítulo 1, versículo 24. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal e extraconjugal. Normaliza-se a homossexualidade. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. E a doutrina da castidade é vista como opressora. Romanos capítulo 6, versículo 12. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Hebreus capítulo 13 e versículo 4. Entendeu aí? Então vai aquilo que é direito, vai se tornando banal, desnecessário. Aquilo que é certo, que é correto e que a doutrina do Senhor exige, né? Que é correto diante de Deus, que busca a justiça, que quando você faz assim, você fica justiçado por Deus, ou seja, Deus te protege. Quando você faz o contrário, você não tem proteção de Deus, porque não tem como ter um inimigo que te acusa. Não tem como. O Deus não concorda com o erro. Então tá errado mesmo. Então aí, quanto mais você faz isso, mais o inimigo tem direito em você. Terceiro subtópico. Isso. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Efésios capítulo 5, versículo 29. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A criatura, de modo proposital, afronta o Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Está bem esclarecido, a gente não pode comentar porque nós não temos tempo, mas é isso aí, está bem comentadinho, bem certinho aqui, o que deve ser dito, está dito, né? A conclusão, a relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais, em prejuízo da moral, e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais igualmente, não retratam a fé cristã.
Apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. Romanos capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Pois é, a gente vê que o inimigo é assim, ele quer ser rebelde, quer dizer, ele é totalmente o contrário de Deus, né? Ele é anticristo, quer dizer, é o contrário totalmente a Cristo, contrário à doutrina, porque isso é exatamente isso. O que ele ensina é mentira e o que Deus ensina é verdade. E assim, e ele quer impor você ser mentiroso também. Ele quer impor você ser errado, você andar no erro, você errar o alvo. Ele quer te obrigar, através até de leis mesmo e críticas e opressão, de maneira que ele quer te obrigar a você cometer os erros e você ficar na mão dele, porque é assim, quando você erra, você está dando uma carta branca para ele, ou seja, você está assinando né? Você está assinando uma duplicata, você está assinando uma dívida com ele, ou você está preso a ele, você está sendo um cavalo dele, é assim. Então, quando a gente vai a favor de Deus, ou seja, no sentido obediência à palavra, você se livra dele. Você quebra as pernas dele. Você tira a autoridade do diabo que vem contrário a você. Então, você vê que ele faz de tudo para te obrigar. Você te critica de tal maneira que você se sente constrangido em ser direito, em ser correto. Tá entendendo? Ele quer te constranger no sentido de que você não pode viver mais no mundo se não pecar. O certo é pecar. É fazer errado o contrário ao Senhor. E não é assim. Então nós temos que combater isso aí até a morte. Nós não podemos... Isso é vencer. Um combate contra o inimigo. Agora Paulo ele diz aos Efésios, e a nós também, claro, para não lutar contra carne e sangue. O que é isso? Nós precisamos buscar em Deus, entrega nas mãos do Senhor, buscando as armaduras para lutar contra as astutas ciladas do diabo, contra o dia mau, ou seja, para se manter no dia mau. Então, não pode lutar contra as pessoas, mas é contra o que está usando as pessoas, que é o mal, que é o diabo. Então é isso aí, nós temos que buscar cada vez mais no Senhor e lutar de maneira correta, com as armas do Senhor e não com armas humanas. Porque se nós formos nos armar humanamente, aí nós entramos aí contra carne e sangue, aí nesse caso aí o diabo já está te usando também. Então é assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, nós que somos a igreja, para lutar por essas pessoas, para livrar eles desse mal. Então o homem mau irá de mal a pior, enganando e sendo enganado, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Mas nós estamos buscando no Senhor para nós vencer em nome de Jesus, tá? Então fique aí com essa palavra, Deus abençoe e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e também no rádio. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amém. Amém.